O Brasil tem o maior acidente aéreo dos últimos 17 anos. A queda do ATR-72 da companhia Volpass provocou 61 mortes. Nessa edição, as últimas informações sobre essa tragédia em Vinhedo, no interior paulista. A aeronave fazia a rota entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional aqui de São Paulo, em Guarulhos. A gente vai direto para o local do acidente com a repórter Nicole Fusco, que traz as últimas informações. Chove por aí, Nicole, como é que estão os trabalhos e também a orientação dos bombeiros nessa região para as casas ao redor desse acidente. Bem-vindo e bom trabalho. Oi, Tiago, obrigada, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Chove bastante aqui, a chuva deu uma apertada aí nas últimas horas. Neste momento faz 17 graus aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. E foi uma tarde bastante movimentada, principalmente aqui para as autoridades, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, também Polícia Federal, Polícia Civil. A Polícia Civil chegou há pouco com uma unidade especial de operação, justamente para tentar fazer o reconhecimento dos corpos, esses corpos que devem ser levados para São Paulo. Inicialmente falavam em 62 vítimas, mas depois, na tarde de hoje, no finzinho da tarde, começo da noite, foi divulgada a lista com todos os nomes das pessoas que estavam na aeronave e constam então 57 passageiros e 4 tripulantes. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele deu uma coletiva de imprensa hoje, disse então que os corpos serão levados para São Paulo, disse também que tiveram que vir peritos especializados para cá, para o local desse acidente, porque os corpos estavam muito carbonizados. Eles vão então precisar fazer exames para saber se o corpo que está aqui é da pessoa que estava ali na lista. O secretário também disse que fazia muito tempo que ele não via um acidente assim, como você mencionou, né? Desde 2007, quando houve ali o acidente da TAM, no qual 199 pessoas morreram, infelizmente. Essa é a maior tragédia desde então, né? E agora, então, essas vítimas esses corpos serão levados para São Paulo. A gente tem também uma informação, uma nota que foi divulgada pela ANAC, dizendo que a aeronave ela foi fabricada em 2010, se encontrava em condição regular para operar, com certificado de matrícula e também com outros certificados válidos, e disse também que os 4 tripulantes que estavam a bordo dessa aeronave, eles estavam devidamente licenciados e com a habilitação válidos para poder, então, operar a aeronave. Ainda estão sendo apuradas, né, as circunstâncias dessa queda, mas o que a gente ouviu aqui dos moradores é que esse avião, os motores estavam fazendo muito barulho. Mais de um morador relatou para a gente que realmente quando olhou para o céu, ouviu o barulho, né, e viu que se tratava ali de um avião, eles falaram, não, realmente parece que vai cair. E pouco tempo depois, então, poucos segundos depois, a aeronave já começou a cair e caiu justamente aqui neste condomínio, né, pegou uma parte aqui deste condomínio residencial em Vinhedo. A gente também conversou com o Dr. Dario Pacheco, ele que é médico e prefeito aqui de Vinhedo, e ele disse que tentou vir para cá justamente por ser médico, pensando, né, no que ele poderia fazer ali para socorrer as pessoas, mas quando chegou aqui soube então que infelizmente todos os passageiros, os tripulantes haviam morrido. Então ele disse que agora o papel da prefeitura é disponibilizar todo o apoio e ajuda necessária para os familiares dessas vítimas. A gente complementar as informações, inclusive o prefeito de Vinhedo fala agora com a gente, ele fez esse relato para a Nicole, a gente acompanha agora aqui no Jornal Jovem Pan. Cidade tranquila, uma cidade que tem segurança, estamos já habituados com a passagem dos aviões, aqui é rota, estamos a 13 quilômetros de Viracopos e a gente está acostumado a ver os aviões passarem sem problemas. E de repente a população me liga e diz, tem um avião caindo aqui, eu olho pela janela, já havia fumaça, já acionei as ambulâncias da Santa Casa, a Sanebave, nossa autarquia, que enviou um caminhão-pipa, né, com água, os bombeiros também já estavam a caminho, e eu, que sou médico, vim correndo para cá para socorrer, imaginando que pudesse fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, o avião em chamas, todo estourado, arrebentado, pequenas explosões e não dava nem para chegar perto. Eu cheguei a poucos metros e por uma questão de segurança não cheguei mais perto. Os bombeiros estavam combatendo o incêndio
E fiquei preocupado com as casas, com a vizinhança, mas logo o proprietário falou comigo, olha, eu estava dormindo, quando o avião caiu, acordei com barulho. Mas alguma vítima? Não teve vítima aqui em terra. Só as famílias que ficaram assustadas e saíram de perto, evacuaram, a pedido até dos bombeiros, para evitar risco, né, de explosão. Mas, infelizmente, não deu para socorrer e todos faleceram. Foi uma tragédia, nós estamos aqui, a população em pânico. O que nós podemos fazer agora é socorrer, acolher os familiares que possivelmente poderão vir para cá. Então, nós já reservamos vagas nos hotéis, a nossa equipe de assistência social e psicólogos para procurar acolher esse pessoal e o que dá para a gente fazer, né? Bom, aí o prefeito de Vinhedo, que é uma cidade da região de Campinas, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade com muitos condomínios fechados, muitas casas, obviamente. Felizmente, ninguém em terra morreu nesse acidente, mas de qualquer forma, muito susto e, claro, vai mudar a rotina dessas pessoas pelos próximos dias. Vou chamar o Cristiano Vilela, daqui a pouco a gente volta a falar com a Nicole Fusco. Ô Vilela, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Obviamente, uma comoção que já era esperada, né, por causa da questão não só de como que isso aconteceu, mas também as pessoas que estavam nessa aeronave e as imagens dos moradores, né? Nós temos essa facilidade das gravações com celulares e as imagens que surpreendem e agora a gente precisa saber esperar a investigação. Isso normalmente demora ou meses ou até anos, né, Vilela? Exatamente, Thiago. Uma boa noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Realmente é uma noite que nos entristece por conta desse ocorrido, vitimando mais de 60 pessoas, entre tripulantes e passageiros. É mais um marco da aviação civil brasileira, um marco negativo com um acidente desse volume. E nós, infelizmente, somos obrigados a identificar que temos a totalidade dos passageiros mortos, dos presentes mortos. Tivemos ali um susto muito grande de realmente o avião ter caído numa região de um condomínio, uma região residencial, muita gente nas proximidades, podendo estar presente, filmar e ver realmente o que estava acontecendo. E agora o que a gente espera é que prontamente, ou mais prontamente possível, nós possamos ter as respostas para a ocorrência desse desastre e que, eventualmente, as falhas havidas possam ser objeto de algum tipo de responsabilização e que as falhas havidas possam não acontecer outras vezes, para que todos nós, cidadãos, possamos ter cada vez mais tranquilidade diante de uma situação como essa. Realmente, o dia de hoje é um dia lamentável por conta desse acidente. Mas claro que daqui a pouco a gente vai conversar com especialistas para falar um pouco sobre o que poderia ter causado, mas o CENIPA agora há pouco deu declarações dizendo que ainda não é possível chegar a qualquer tipo de conclusão. A gente vai voltar para o local do acidente com a repórter Nicole Fusco, chovendo por aí, o sinal às vezes instável, não é, Nicole? Mas complemente as suas informações, por favor. Exatamente, Thiago, até porque a imprensa está em massa aqui, né? A gente tem também, inclusive, a imprensa, mídias de outros países aqui fazendo essa cobertura, justamente por causa do tamanho dessa tragédia. Como a gente já comentou, é o maior acidente em 17 anos, então realmente chama muita atenção. Então o sinal está sendo bastante demandado por aqui, inclusive o meu celular mesmo está aqui no 4G, o sinal da câmera, infelizmente, também acaba oscilando um pouco, por isso eu acabei tendo que voltar. Até para complementar o que o Vilela disse, porque eu estava aqui acompanhando, foi justamente o que o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, disse, de que nesse momento, né, não tem como trazer essas vidas, infelizmente, de volta, mas o que o governo quer fazer é justamente tentar dar essas respostas para os familiares, para as famílias, o quanto antes, né, e dar esse acolhimento. Então a gente espera que, de fato, isso seja cumprido, né, e essas respostas venham, e se tiver que tomar aí alguma providência para que, de fato, esses acidentes não aconteçam mais, que essas medidas sejam tomadas aí o quanto antes. Eu tinha mencionado também um pouco antes, ali no começo da nossa conversa, o que alguns moradores estavam relatando aqui para a gente, né? Justamente essa questão de desespero, né? Justamente também ouvindo ali o barulho do avião, vendo a queda do avião, muitos conseguiram registrar com os celulares, como vocês mencionaram, e a gente conversou com um desses moradores. Ele é o Jair Orzezaruk. Ele conversou com a gente e contou, então, que ele estava trabalhando no momento do acidente, a família dele estava na casa, né, e ele ficou extremamente preocupado com toda essa situação. Vamos acompanhar, então, o que ele nos contou.
que eu estava no serviço, a aeronave passou em cima de nós com um barulho muito grande, imenso. Aí eu até comentei com os meninos, esse avião vai cair. Eles falaram, impossível. Mas não deu um segundo, só a fumação subiu para cima e o desespero, o pessoal ligando, gritando, desesperado. Vim correndo, mas cheguei aqui, graças a Deus minha família está tudo bem. Duro, cheguei próximo lá do acidente, está muito terrível de ver as coisas. Mas graças a Deus minha família está bem. Duro é o pessoal que estava na aeronave, os familiares são terríveis, gente. Eu nunca imaginava um acidente desse próximo de casa. Por ser próximo do aeroporto de Campinas aqui, nunca imaginava um acidente desse. Pois é, essa situação então que o Jair Orzezaruk comentou com a gente, realmente cenas desesperadoras, né, pelo que a gente pôde ver que foi filmado e divulgado, principalmente aí nas redes sociais. A gente segue por aqui, Thiago, acompanhando toda essa situação, acompanhando a movimentação também das autoridades, quais serão os próximos passos agora. Então, só para a gente retomar, 61 mortos, infelizmente, com essa tragédia, sendo 57 passageiros, 4 tripulantes, e a gente segue por aqui porque esses corpos devem ir para São Paulo, os peritos já estão aqui atuando, então qualquer novidade a gente volta a conversar. Ô Nicole, quando você estava falando, passou aí atrás um caminhão da CPFL, né, que é a espécie da Enel aí da região, muitas casas devem estar ainda sem energia elétrica por causa da queda da aeronave, claro, e também para evitar qualquer tipo de problema, mas esse é um trabalho que vai ser feito pelos próximos dias. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi a sua chegada aí até a região? Muitos bloqueios, você está na porta do condomínio, claro que os jornalistas não podem entrar no condomínio, mas como é que foi a sua chegada? Havia bloqueios? O que você pode falar para a gente? Não, Thiago, a chegada por aqui foi relativamente tranquila, né? Demorou aí cerca de 2 horas até a gente chegar por aqui, então a gente chegou, já era por volta das 4h30 da tarde. Chegando aqui, a gente já viu os carros dos bombeiros, a entrada, como você disse, aqui do condomínio residencial é fechada, é bloqueada para nós imprensa, né? Então, inclusive, quando as autoridades vão dar alguma coletiva de imprensa, como Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública, o governador Tarcísio de Freitas, eles inclusive precisam sair um pouco do condomínio, a gente não pode ficar naquele limite, né, entre o portão e o condomínio, eles precisam sair um pouco, justamente por toda essa situação. O síndico aqui do condomínio também não permite que a gente entre. Eu até ouvi alguns relatos de jornalistas que queriam, por exemplo, ir ao banheiro, porque, enfim, a gente está aqui no meio da rua e nem poderia entrar, nem mesmo para isso, para algum morador dar algum auxílio, alguma coisa assim. Então, realmente, a entrada é proibida. Perfeito. Nicole Fusco, você continua no local do acidente. Daqui a pouco você volta com mais informações.